uma jornada espiritual. Descubra o poder do jejum. O jejum é uma prática espiritual poderosa e, embora muitas vezes esquecida, oferece benefícios incríveis. Através do jejum, nos aproximamos de Deus. Jejuar é abrir mão de algo, seja comida, bebida ou qualquer prazer. Essa abstinência física tem um propósito espiritual, é direcionar nosso foco para Deus. No silêncio e na fome, encontramos Deus. O jejum não é apenas ritualístico, não se trata de regras, é sobre intimidade com o Criador, é sobre buscar o rosto de Deus com todo o nosso ser, é sobre ouvir sua voz de forma mais clara. Quando jejuamos, reconhecemos nossa dependência de Deus, abrimos mão do controle, convidamos Deus a entrar em nossas vidas de maneira nova. É uma jornada de transformação, uma jornada de fé, uma jornada que nos aproxima do coração de Deus. Raízes bíblicas. Jejum, um princípio atemporal. Desde os tempos antigos, o jejum tem sido uma prática espiritual profundamente enraizada nas tradições religiosas. O jejum é um princípio atemporal, transcendente e universal, encontrado em diversas culturas e religiões ao redor do mundo. Encontramos exemplos disso em toda a Bíblia, onde figuras centrais da fé demonstraram sua devoção e busca por orientação divina através do jejum. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto do Sinai, buscando a presença de Deus e recebendo os 10 mandamentos. Jesus jejuou por 40 dias no deserto, enfrentando tentações e preparando-se para seu ministério público. A história da igreja primitiva mostra o jejum como prática comum, um meio de purificação e preparação espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus diz: "Quando jejuarem", indicando que o jejum era esperado de seus seguidores. Ele não disse se, mas quando, sublinhando a importância e a expectativa dessa prática. Jesus assumiu que seus seguidores jejuariam, integrando o jejum como parte essencial da vida espiritual. Ele via o jejum como uma prática normal da vida cristã, uma disciplina que fortalece a fé e a conexão com Deus. O jejum é frequentemente conectado à oração, criando um espaço sagrado para ouvir a voz de Deus. Em Atos, capítulo 13, versículo 3, a igreja jejuava e orava enquanto buscava a direção de Deus, mostrando a importância dessa prática na tomada de decisões importantes. O jejum intensifica nossas orações, tornando-as mais fervorosas e sinceras. Ele demonstra a seriedade de nossos pedidos, mostrando a Deus nossa dedicação e comprometimento. Quando jejuamos, seguimos o exemplo de Jesus, alinhando nossas vidas com seus ensinamentos e práticas. Nos conectamos com a história da fé, unindo-nos a uma longa linhagem de crentes que buscaram a Deus através do jejum. Entramos em um ritmo de vida espiritual que tem sido praticado por milênios, uma tradição que transcende o tempo e as culturas. O jejum é uma tradição sagrada que nos une a gerações de crentes, criando uma ponte espiritual que conecta o passado, o presente e o futuro. Benefícios do jejum. Além do físico. Os benefícios do jejum vão além do físico. Claro, o jejum pode ter efeitos positivos no corpo, mas seu verdadeiro poder reside no reino espiritual. O jejum nos transforma de dentro para fora. Quando jejuamos, experimentamos uma clareza mental. Nossas mentes se tornam mais alertas, nossas orações se tornam mais focadas. A névoa da distração se dissipa. Somos capazes de ouvir a voz de Deus com mais clareza. O jejum também aumenta nossa sensibilidade espiritual. Nossos corações se tornam mais receptivos ao Espírito Santo. Sentimos a presença de Deus de forma mais profunda. Nossas vidas são marcadas por uma nova intimidade com Deus. O jejum não é autopunição, é sobre autodisciplina. É sobre treinar nossos desejos. É sobre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas.
É sobre experimentar a plenitude que só Ele pode oferecer. Claridade espiritual. Abrindo os olhos da alma. Em um mundo cheio de distrações, a clareza espiritual é essencial. O jejum nos ajuda a silenciar o barulho. Ele nos permite focar no que realmente importa. Deus. Quando jejuamos, criamos espaço para Deus. Espaço para ouvir sua voz. Espaço para discernir sua vontade. Espaço para experimentar sua presença. Assim como limpamos o corpo de toxinas, o jejum limpa nossa mente e coração. Ele remove as distrações que nos impedem de ver Deus claramente. A clareza espiritual nos permite tomar decisões mais sábias. Ela nos ajuda a viver uma vida mais significativa. Ela nos aproxima de Deus e do propósito para o qual fomos criados. Vencendo a tentação. Fortalecidos no espírito. A tentação é real. Todos nós enfrentamos tentações, mas podemos vencê-las. O jejum nos fortalece na luta contra a tentação. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele estava jejuando. O jejum o preparou para enfrentar Satanás. Da mesma forma, o jejum nos prepara para enfrentar nossas próprias tentações. O jejum nos ajuda a identificar nossas fraquezas. Ele expõe as áreas em nossas vidas onde somos vulneráveis à tentação e nos dá a força para resistir. Através do jejum, aprendemos a depender do poder de Deus. Entendemos que não podemos vencer a tentação sozinhos, mas com Deus somos mais que vencedores. Transformando o caráter, humildade e compaixão. O jejum não é apenas sobre mudar nosso comportamento, é sobre transformar nosso caráter. Ele nos torna mais humildes, mais compassivos, mais parecidos com Cristo. O jejum nos humilha. Ele nos lembra de que não somos autossuficientes, que precisamos de Deus, que devemos depender dele para tudo. O jejum também nos torna mais compassivos. Quando sentimos a pontada da fome, nos lembramos daqueles que passam fome todos os dias. Somos movidos a orar por eles, a ajudá-los, a fazer a diferença em seus mundos. Através do jejum, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Ele era humilde, compassivo, e ele jejuou. Ao seguirmos seus passos, nos tornamos mais parecidos com ele. Quebrando as correntes. Libertação. Através do jejum. O pecado nos prende. Ele nos impede de viver a vida abundante que Deus planejou para nós. Mas o jejum pode quebrar as correntes do pecado. Quando jejuamos, nos humilhamos diante de Deus. Confessamos nossos pecados. Buscamos seu perdão. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. O jejum nos fortalece para resistir à tentação. Ele nos dá poder para dizer não ao pecado. Ele nos ajuda a viver em liberdade. Através do jejum, experimentamos a libertação. Libertação do poder do pecado. Libertação de hábitos destrutivos. Libertação de tudo o que nos impede de viver plenamente para Deus. Começando sua jornada. Dicas práticas para o jejum. Começar a jejuar pode parecer assustador, mas não precisa ser. Comece com um jejum curto, um jejum de um dia ou até mesmo de algumas refeições. Escolha um dia específico para jejuar. Prepare seu coração com antecedência. Ore por orientação e força. Beba bastante água durante o jejum. Evite cafeína e bebidas açucaradas. E o mais importante, concentre-se em Deus. Leia a Bíblia. Ore, medite, passe tempo em sua presença. Faça do jejum um momento de intimidade com Deus. Mantendo o foco, uma mente voltada para Deus. Manter o foco durante o jejum é essencial. É fácil se distrair com a fome, mas lembre-se do seu propósito. Lembre-se por que você está jejuando. Mantenha um diário de jejum. Anote suas orações, seus pensamentos, suas experiências. Isso ajudará você a se manter focado e a lembrar do que Deus está te ensinando.
Evite distrações, desligue a TV, afaste-se das redes sociais, crie um espaço tranquilo onde você possa se concentrar em Deus. Lembre-se, o jejum não é sobre você, é sobre Deus, é sobre buscar sua face, é sobre crescer em intimidade com Ele. Mantenha o foco em Deus, e você experimentará os benefícios transformadores do jejum.